Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos estudar mais uma parte nessa noite. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 13. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 13. Mais uma vez, dando as boas-vindas a todos que nos visitam pela primeira vez. Que vocês possam se sentir muito bem acolhidos no nosso meio. Vamos ler então o versículo 8 até o 13. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13, não matarás. Então, iniciamos na semana passada falando sobre os 3 primeiros mandamentos. Falamos sobre o primeiro mandamento. Vamos ler lá? Não ponha nada no lugar de Deus. Nós falamos que não podemos pôr o time de futebol, o carro, a esposa, o esposo, o filho, a filha, nada no lugar de Deus. Ele exige prioridade. Ele não divide a glória dele. O versículo fala: não terás outros deuses diante de mim. Depois falamos do segundo mandamento. O que é? Vamos lá? Aprenda a lidar com Deus invisível. Nós falamos lá que o ser humano tem necessidade de materializar a sua crença, fazer um Deus palpável, um Deus visível. E nós falamos que a espiritualidade, ela é pela fé. O verdadeiro Deus, ele é um espírito. Ele disse lá a mulher samaritana: os adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Não tem como fazer Deus um desenho, uma imagem. Ele se revela através da natureza, através da criação, da sua palavra. Mas nós temos que aprender a lidar com Deus invisível. E o terceiro mandamento que nós falamos semana passada, qual que é? Faça valer a sua palavra. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, nada de jurar. Eu juro por Deus. Não precisa jurar. Jesus disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Aquelas pessoas, às vezes, que já estão tão desgastadas com suas promessas, elas falam: não, mas agora eu juro por Deus que eu vou cumprir. Não precisa disso. Não precisa jurar. Ou aquele ladrão que depois de um roubo, ele fala assim: graças a Deus, acabei de roubar um banco, e graças a Deus que os policiais não me pegou. Os polícia não me pegou. Está falando o nome de Deus em vão. Então não podemos usar o nome de Deus em vão. E nós vamos avançar hoje para o quarto mandamento. Quarto mandamento, vamos falar lá juntos? Administre bem o seu tempo. Vamos ler então mais uma vez o versículo 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bem, gente, vamos falar então sobre esse tema agora. Qual é a proposta então aqui no quarto mandamento? A pergunta é: você consegue se desconectar das suas atividades, dos seus problemas rotineiros do trabalho, pelo menos uma vez por semana? Vou repetir: você consegue se desconectar das atividades, dos problemas cotidianos, ao menos uma vez por semana?
Interessante que a Bíblia diz, pessoal, que Deus, o próprio Deus, descansou. É isso que está na Bíblia. O versículo diz isso. O versículo diz que Deus, porque em 6 dias, o versículo 11 fala, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Pessoal, se o próprio Deus, que a Bíblia diz que Ele não se cansa, nem se fadiga, se Ele descansou, imagine nós. Imagine nós. Esse mandamento é um mandamento de cuidar da vida, de um cuidado com o nosso corpo. Até mesmo se você for iniciar uma academia hoje, você não vai poder ir na academia 7 vezes por semana. Qualquer professor de educação que vai dizer, olha, você vai ter que descansar pelo menos 2 dias. Os seus músculos vão ter que descansar. Nenhum atleta, ele treina 7 dias na semana. Ninguém deve trabalhar 7 dias por semana. Todos precisamos de descanso. Todos precisamos obedecer esse mandamento, que é um grande cuidado com a nossa saúde física e emocional. Tem uma frase de Charles Spurgeon. Ele diz assim, olha, na longa caminhada, devemos empenhar-nos para de vez em quando fazer menos. Na longa caminhada, caminhada da vida, devemos empenhar-nos para de vez em quando fazer menos. Interessante o que ele está dizendo aqui, porque a nossa tendência é sempre fazer mais e mais. E às vezes nós temos que nos empenhar para fazer menos. Hoje nós vivemos a chamada doença da pressa. É comum a gente ouvir, estou atrasado, cheguei atrasado, estou corrido, estou apressado, deixa eu correr lá no mercado logo porque a fila está menor, vamos comer rápido aqui para a gente já voltar a trabalhar. Aqueles botões de elevador, você vai num prédio, aqui em Rondonópolis tem poucos edifícios comerciais, mas capitais como São Paulo, muitos e prédios grandes, muitos andares, e as pessoas esperam aquelas filas e aqueles monte de quadradinhos de luzes piscando, número 20, 19, 18, 17, você fala assim, não vai chegar nunca aqui embaixo esse elevador. É a pressa, é a correria da vida, e a gente quando vê está que nem aquele cara do filme Um Dia de Fúria. Não sei quem já assistiu, esse filme é um clássico, é do ano de 93. O ator Michael Douglas, ele é um homem estressado, um homem que perde o emprego e está no seu carro, enfurecido, problema financeiro, congestionamento, cidade agitada, e ele, uma beira de nervos, ele sai descarregando a sua sobrecarga em cima de muitas pessoas, numa loja, se eu não me engano, do McDonald's ou alguma coisa assim, sai fazendo um estardalhaço terrível na cidade. Às vezes nós vemos noticiário, por exemplo, quando a gente vê assim, uma mãe esqueceu um filho dentro de um carro, filhinho recém-nascido, ela mudou a rotina, aquele dia ela ia deixar ela ia primeiro deixar na creche, e depois ela ia em tal lugar, mas ela mudou a rotina, aquela mãe, e deixou um bebezinho dentro do carro, e o bebezinho morreu. Você já ficou dentro de um carro, aqui em Rondonópolis, com os vidros fechados, durante 20 minutos? Seu corpo começa a transpirar. Um bebezinho de 3, 6, 9 meses não consegue aguentar. E assim vemos na televisão crianças morrendo dessa forma, porque a mãe esqueceu. Uma mãe, gente, que mãe faria isso? E depois a mãe, ela tem que ser medicada, porque ela entra em tem uma palavra que diz aí, em surto, tem uma outra que eu queria dizer. Fica assustada, ela fica assim, ela tem que ser medicada, ela não consegue entender que a criança morreu por culpa dela, porque ela esqueceu o filhinho dela dentro de um carro. E a gente vê isso aí na televisão.
é o estresse, é a falta de sono, é a correria. E tem gente que fala assim: ah, eu não tiro férias. Gente, se Deus descansou, imagine nós, meros mortais. Não, eu trabalho 7 dias por semana. Dalai Lama disse algo tão lindo. Perguntaram a Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? Ele respondeu: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fosse morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Mas a parte mais interessante para mim é: o homem perde a sua saúde para ganhar dinheiro, e depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar a sua saúde. Tem uma música, eu quero mostrar um clipe de Gerson Borges. A música fala Hoje. Queria que você prestasse a letra, não está legendada. Faça um esforço de ouvir a letra da música, maravilhosa letra. Preste atenção na letra Hoje, do cantor Gerson Borges. Vamos ver aí o vídeo. A gente vai cantar a canção chamada Hoje. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercício, hoje sem a televisão, hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro, hoje almoçar devagar, hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Hoje porque só tenho hoje. Hoje aqui, agora é o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Sebo da esquina, hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó, ou mesmo Cantares, Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas, hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices, E as palmas. Hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook. Hoje mais água no feijão. Hoje porque só tenho hoje. Hoje aqui, agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje. Hoje aqui, agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Simbora juntos. Hoje porque só tenho hoje. Só tenho hoje. Hoje aqui, agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, E do amanhã eu sei que Deus cuidará. Laiê, laiê, eu, laiê, laiê. A letra diz assim:
Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até para o meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercícios, hoje sem televisão, hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro, hoje almoçar devagar, hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Hoje porque só tenho hoje aqui agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Então, é isso que o mandamento está transmitindo para nós. Tem um texto que rodou na internet, muito famoso, que dizia 12 conselhos para se ter um infarto feliz. É claro que eu não estou incentivando ninguém a ter um infarto aqui. É uma brincadeira que foi feita aqui, um doutor chamado Ernesto Arthur, cardiologista. 12 conselhos para ter um infarto feliz. Então, tudo que eu vou falar aqui, gente, é para você não fazer. Tá? Não pense que é para você fazer isso, não. É para você não fazer, porque se você fizer, você vai ter um infarto infeliz. Então, primeiro, cuide do seu trabalho antes de tudo. Cuide do seu trabalho antes de tudo. Esqueça as suas necessidades pessoais. Segundo, trabalhe no sábado, trabalhe no domingo, todos os dias da semana. Terceiro, se não puder permanecer no escritório, leve trabalho para a sua casa. Quarto, ao invés de dizer não, diga sempre sim, tudo que lhe solicitarem. Quinto, procure fazer parte de todos os comitês, diretorias, conselhos, todas as conferências, seminários, reuniões, simpósios, participe de tudo. 6, não dê o luxo de um café da manhã tranquilo. Pelo contrário, não perca tempo e aproveite o horário das refeições para fechar novos negócios. 7, não perca tempo fazendo ginástica, pescando, jogando bola, tênis, afinal, tempo é dinheiro. 8, nunca tire férias. Lembre-se, você é de ferro. 9, centralize todo o trabalho em você, controle tudo, examine tudo. Delegar é bobagem, tudo está com você. 10, se sentir que está perdendo o ritmo, o fôlego, sentir dor no estômago, tome estimulantes, energéticos, eles vão te deixar tinindo. 11, se tiver dificuldade em dormir, não perca tempo tomando calmantes e tome calmantes, desculpe. Se tiver dificuldade de dormir, tome calmantes, sedativos, eles agem rápido e são baratos. 12, não se permite ter momentos de oração, meditação, uma boa música, reflexão, isso é para pessoas muito sensíveis. Aí tem mais 3 que eu adicionei aqui. 13, não tenha medo de fumar, afinal, cigarro é prejudicial à saúde, isso é total intriga da oposição. 14, coma de tudo que você merece, quem come mato é boi. E 15, check up, né? É visitar um médico, caia fora. Né? Tem muita gente chegando aos 90 anos e nunca ouviram falar desse troço de check-up, né? Então esqueça uma consulta médica que você vai longe. Então tem 12, mas eu falei 15 conselhos para você ter um infarto feliz, né? Será que tem alguém aqui que está nesse ponto? Então tomara que não, né? Gente, o tempo ele é igual para todos. E a questão do tempo, sempre a gente pode lembrar da família. Tem um poema uma música desse Harry Champion aí, essa música Cats in the Cradle, que significa o gato está no berço. Essa música aí, ele fala de família, ele fala, já citei aqui essa música, ele fala assim, sobre a questão do tempo na família, ele fala assim, a questão de dias o bebê chegou, como todos os outros no mundo entrou, mas tenho contas a pagar, aviões para pegar, e quando eu estava fora, ele aprendeu a andar. Antes que eu percebesse, já começaram a falar. Foi crescendo e disse, papai, vou ser igual a você, igualzinho a você. Quando é que você volta, papai? Não sei, mas não demoro não. E a gente vai se divertir a valer. Agora já me aposentei e meu filho foi embora. Liguei para ele outro dia para dizer, gostaria de vê-lo uma hora dessas. Se tivesse tempo, papai, como eu gostaria, mas esse meu novo emprego me toma muito tempo. E as crianças, que são os netos dele já, estão gripadas. Mas como foi bom o senhor me ligar. Realmente foi muito bom. E quando desliguei, me dei conta de um fato. Meu filho saiu de mim, meu filho é igualzinho a mim. Ou seja, cria essa rotina de pouca comunicação na família, muito trabalho,
e isso vai passando de geração em geração. E por isso a frase de Spurgeon é muito útil quando diz que às vezes na vida é necessário fazer menos, não aumentar, diminuir, fazer menos. Para fechar esse mandamento, esse é o que eu vou mais demorar nessa noite, tem uma ilustração sobre o tempo, eu acho muito interessante, que diz que o seguinte: você e eu, imagine que você e eu temos um valor em nossa conta corrente, nossa poupança, dentro de um banco, 86.400. 86.400, veja que é um dinheiro muito bom. Você imagine que todas as noites esse saldo é zerado. Ou seja, se você não gastar 86.400 num dia, você perdeu todo aquele dinheiro. E é interessante quando você fala assim: nossa, pastor, mas 86 mil é muito dinheiro. Pois é, todos os dias é creditado em nossa vida 86.400 mil segundos. 86.400 mil segundos. Toda noite esse saldo é debitado como perda. Você não consegue acumular esse dinheiro, esse valor, esses minutos e segundos. Todas as manhãs sua conta é reiniciada e o que sobra à noite se evapora. Ou seja, como estamos usando esses segundos em nossa vida? Como estamos usando esses minutos, esses segundos, essas horas? Temos que trabalhar? Temos, mas temos que ter tempo para nós, para nossa saúde, para nossa família, tempo para Deus, tempo para o descanso, tempo para o lazer. Tudo tem o seu tempo e a gente está aqui ouvindo aqui o versículo diz exatamente isso. Guarda, descansa, guarda um dia para você descansar, guarda um dia para você. Seja um filho exemplar, uma filha. Vamos ver o versículo 12, Êxodo 20, 12, vamos ler? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ler juntos? Vamos lá? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Logo ao nascer, gente, já fazemos parte de uma família. Não escolhemos essa família. Deus nos coloca numa família. E esse mandamento nos convida exatamente a valorizar essa família que Deus nos colocou. Interessante que esse é o único mandamento que tem uma promessa. Todos os mandamentos começam dizendo não. Se você observar, todos começam assim: não faça isso, não adulterarás, não terá outros deuses. Mas esse mandamento não começa com não, começa com uma afirmação: honra. Honra. E é o único mandamento que tem uma promessa. É o que Paulo, depois citando esse texto lá em Efésios, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Interessante, pessoal, que se você ouvir o seu pai e sua mãe, você que está aqui ainda um adolescente, um jovem, você vai viver mais. Isso porque muitas tragédias acontecem porque os filhos não escutam os conselhos dos seus pais. Muitos casamentos errados acontecem porque os filhos não escutam os pais. Muitos acidentes de carro porque os filhos rebeldes não ouvem o ensino dos pais. As cadeias, os hospitais estão cheios de filhos da rebeldia. Os cemitérios estão cheios de jovens que foram ceifados precocemente porque não quiseram ouvir o conselho dos seus pais. Então, se você ouvir aí a voz da sua mãe, quantos filhos depois falam: puxa, minha mãe morreu, por que eu não ouvi mais a minha mãe? Por que eu não ouvi mais o meu pai? É muito comum a gente ouvir isso, de erros que foram tomados na vida. Agora, gente, o que nós vemos hoje é que a família sofre cada vez mais no mundo atual. Por exemplo, tem um programa na televisão chamado Super Nanny, que é exatamente ensinando aquela família visitada a organizar os filhos. Ou seja, a família está perdida. Não todas, claro, mas uma grande parte. Famílias que precisam da ajuda da Super Nanny, assistem porque estão perdidas. Estão carecendo de uma estrutura melhor.
E esse programa é de muito sucesso, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Ele foi copiado para o Brasil, inclusive. E a questão aqui, gente, não é fácil a gente culpar os pais e dizer assim, porque meu pai... Não, é você filho, que tipo de filho que você é, e não que pai que você teve ou tem. Aqui o mandamento é para o filho. Não está dizendo assim, honra seu pai e sua mãe se eles forem cristãos, se eles forem gente boa, se eles forem corretos. Não está dizendo isso. Honra o seu pai e a sua mãe. Não importa, até mesmo se é um pai que às vezes não é 100%, tem suas falhas, é uma mãe que às vezes também não está na igreja, mas deve ser honrada. Mesmo assim, um filho exemplar pode fazer uma família melhor, pode fazer um lar melhor. O testemunho melhor o testemunho de um filho pode alcançar o coração de um pai e de uma mãe. E quando a gente fala aqui também, a gente lembra do que diz honra, né? Honrar, eu penso que honrar é mais do que obedecer. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é cuidar. É interessante que a vida, ela é feita de fases, de ciclos. Por exemplo, essa foto aqui, eu já mostrei aqui na igreja, você vê do lado de lá, o lado esquerdo de vocês, um pai e um filho. Mas no futuro, o pai fica até menor do que o filho cresceu. O filho agora é maior, ele tem mais vigor, tem mais força. É hora de o cuidado ser trocado. É a honra, né? Isso é a honra. E tem essa foto também, que eu acho muito forte também, essa foto que você vê claramente as fases da vida. Você pega na primeira imagem lá, uma mulher grávida, depois o bebezinho no colo, uma criança ali de 6 anos, depois uma criança de 12, 11, uma adolescente de 17, lá embaixo uma adolescente de 19, 20, uma mulher já casada, a mãe já está na fase da velhice, vai envelhecendo. Na penúltima imagem ela está carregando a sua mãe, e na última imagem a mãe faleceu e ela está segurando a roupa. Ou seja, você vê que a imagem ela inverte. Aquilo que estava na barriga agora e no colo, agora a situação está invertida. Ou seja, porque a vida ela é feita dessas fases. Um dia nós somos cuidados e um dia nós cuidamos. Um dia a gente está numa situação e um dia nós estamos em outra, precisando de ajuda também. Tem um texto de Timóteo que eu acho muito, muito interessante. Fala assim, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quando Paulo está escrevendo esse texto, gente, não existia ainda a pensão, a aposentadoria, não existia. O marido trabalhava, a mulher ficava em casa, era essa a realidade. O marido morria, a mulher ficava desamparada. Aí a igreja, na época, ajudava as viúvas e os órfãos, era dever da igreja. Só que Paulo está dizendo o seguinte, se alguém tem neto, se alguém tem filho, que esses cuidem, não a igreja, mas a família. Porque se a família está esquecendo da viúva, está esquecendo daquela mãe que não tem uma renda mais, não tem um dinheiro para se alimentar, está só orando, pedindo que Deus traga um alimento, traga uma comida, ou seja, se a família dela não cuida, é pior do que o descrente, é pior do que o que negou a fé. Então, a gente sabe que nossos pais merecem a nossa honra, merecem a nossa admiração, nosso cuidado. Você que é pai, você que é mãe, você sabe o que o seu filhinho pequeno dá as suas costas, como doem, as madrugadas sem dormir, as preocupações com remédio, e você sabe que sua mãe fez tudo isso por você e seu pai. Então, alguém já disse, quando a gente é mãe ou é pai, a gente sabe o que nossos pais passaram por nós. Então, a gente possa meditar também no 5º mandamento,
que diz: honra teu pai e tua mãe. E por último, nessa noite, eu vou falar sobre 3 mandamentos hoje. Semana que vem eu vou fechar essa série. 6º mandamento, versículo 13, vamos ler na palavra de Deus. Abram suas Bíblias, quem estiver com a Bíblia aí em mãos, vamos ler, versículo 13, é um versículo bem longo, não é? Vamos ler? Não matarás, não matarás. O que está escrito lá? Preserve a vida. Pessoal, eu disse na terça-feira agora, essa semana estamos falando aqui sobre um pouco da vida de Jesus. Eu falei que o mundo está em guerra, e está realmente. Vimos aí o atentado em Paris, né? Quantas pessoas foram mortas ali, né? Estado Islâmico, terroristas. Primeira Guerra Mundial, morreram cerca de 30 milhões de pessoas. Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas. Vivemos em guerra. A morte é algo que está nos rondando. Jesus Cristo disse assim em Mateus 5,9: bem-aventurados pacificadores. Ou seja, o cristão, ele deve buscar a vida, não a morte, a vida, pacificar. Não, tem gente que fala assim: se eu estou numa briga eu não saio dela, eu tenho que resolver a situação, eu tenho que, sabe, essas coisas, isso é besteira, gente, isso não leva a nada, sabe? Não, porque essa pessoa me desaforou no trânsito, eu tenho que agora lá tirar satisfação com ela, fazer um racha com ela. Para com isso. Eu estou num restaurante, uma pessoa me desrespeitou lá, eu tenho que tirar satisfação, sabe? Não, gente, para com isso. Isso aí leva em morte, leva em briga, leva em discórdia. Uma pessoa tem uma arma dentro de um carro, a pessoa tem uma arma em casa. Quantos casos a pessoa foi lá, buscou um revólver, voltou e tirou uma vida? Para que isso? Às vezes a pessoa... Eu quero até fazer uma sugestão aqui. Na minha opinião, um cristão não tem arma em casa. Minha opinião como pastor, não tem arma em casa. Certo? Um cristão não tem arma em casa. Por quê? Você nunca sabe, numa loucura, momento de desespero, momento de raiva, de ira, você não sabe o que você pode fazer com essa arma. Então não compensa você ter um revólver em casa. Não compensa, não é saudável. A gente vê histórias aí de pessoas boas, que no momento de loucura, de briga com a esposa, com o filho, na rua, pega um revólver e faz uma loucura. Para que isso? Uma coisa que depois não tem como voltar atrás, não tem como depois mudar o que já foi feito. A Bíblia diz assim: olha, se possível, o que depender de você, tem de paz com todos. O que depender de você, tem de paz. O cristão, ele é um pacificador, e Jesus disse mais, ele é manso, bem-aventurados os mansos, diz Mateus 5,5. Eu usei o exemplo, quando eu falei aqui na terça-feira, a terça-feira atrás agora, o manso. O que é um manso? O manso, imagine um cavalo selvagem, ele tem muita força. Mas o cavalo domesticado, domado, é um cavalo útil. Você e eu podemos ser um cavalo, podemos ter muita força, poder fazer o que quiser com a nossa vida, mas se nós submetemos a nossa vida ao Espírito Santo e a Cristo, nós temos que ser manso. Não vamos sair atirando, pegando uma faca, sair batendo, dando soco. Não vamos fazer isso. Nós vamos procurar nos controlar, domesticar a nossa ira, segurar as rédeas do nosso temperamento, o nosso domínio próprio, o nosso controle. Uma pessoa mansa, ela perdoa, ela esquece aquele xingamento, aquela maledicência, ela não paga mal com mal. Eu citei até uma frase aqui, eu vou repetir na terça-feira: pagar o mal com mal é agir como um selvagem, pagar o bem com mal é agir como um demônio, e pagar o mal com o bem é agir como um cristão. Eu vou repetir: pagar o mal com o mal é agir como um selvagem. Se a pessoa te fez o bem, você pagou o mal, é agir como um demônio. Se a pessoa te fez o mal, você fez o bem, você agiu como um cristão. Agora, pessoal, é interessante que 1 João, as cartas de João, fala que a gente pode matar uma pessoa com a nossa língua. Podemos matar um nosso irmão com palavras, homicida. Não matamos só com um revólver, ou com uma faca, ou sei lá com o que, não, nós matamos com a língua.
Somos capazes de matar com as palavras. Jesus disse assim, Mateus 5:21, não matarás, mas eu te digo, qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Pessoas que são feridas por causa de palavras malditas, pais que não sabem elogiar os filhos, só criticam, xingam, você é um burro, você não aprende. Cada frase causa um efeito, bom ou mal. Podemos fazer uma pessoa sentir feliz ou uma pessoa se sentir prejudicada, depende das nossas palavras. Nossas palavras podem ser uma arma destruidora, assim como um revólver, uma bomba. Quando a gente faz o tal do bullying, adolescentes, jovens, bullying, fica tirando gracinha, apelidos, não sabemos os problemas. Eu, essa semana mesmo, atendi um adolescente, um menino tão lindo, mas sentindo tanto baixa autoestima, sentindo sem amor, sem vontade de viver. Irmãos, podemos sujar nossas mãos com sangue por causa de um revólver, mas podemos sujar nossa boca com sangue quando falamos palavras malditas. Leia Tiago, veja em Tiago o poder da língua, capítulo 3, vai dizer lá, daquela mesma lugar, como que jorra água boa e água ruim. E eu quero indo para o final desse tópico agora, também falando sobre o suicídio. Quando eu penso que fala, não matarás, a gente não deve matar ninguém, mas também não deve tirar a nossa própria vida. A preservação da vida do próximo, mas a minha preservação também. Quando uma pessoa se pensa em suicídio, ou a pessoa se suicida, ela quer escapar daquela dor. O suicida, ele não quer morrer, ele quer escapar do sofrimento. O suicídio, ele não está dizendo a morte, mas sim viver. Ele pensa que vai resolver, tirando a sua vida. Infelizmente, aqueles que cometem suicídio não estão entendendo as terríveis consequências desse ato sobre os seus familiares, sobre os seus amigos, sobre uma igreja. O suicídio é um ato que não tem mais volta, não é irremediável, a decisão foi tomada e traz mais dor do que alívio. Quando Jesus resumiu os mandamentos, ele falou assim, ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não pode amar alguém. O suicídio viola o amor ao próximo e a si mesmo. Eu quero dizer, talvez tenha alguém aqui que já pensou em suicídio, ou esteja pensando em suicídio. Eu quero dizer o seguinte, que não há nenhum poço tão profundo que Deus não possa alcançar. Não há nenhum pecado que Deus não possa mudar, perdoar. Quando uma pessoa chega ao fim da linha, Deus ainda pode dar um livramento. Deus sempre tem uma solução. Quando as coisas estão perdidas para Deus, ainda elas não estão perdidas. Quando Raul Seixas morreu, a família dele recebeu uma visita de um empresário que estava vivendo um momento muito difícil na sua vida e tinha pensado em suicídio. E para que ninguém ouvisse o estampido do revólver, esse empresário ligou o rádio bem alto. E no momento que ele ia praticar esse ato tão insano, estava tocando aquela música do Raul Seixas que diz, tente outra vez. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Esse empresário então desiste do suicídio e depois foi na casa da família do Raul Seixas para agradecer pelaquela letra da música. Apesar da vida do Raul Seixas não ser um exemplo para nós, mas essa música específica, ela foi muito, muito impactante na vida desse empresário. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. A vida, gente, é feita de picos e vales, altos e baixos. Salmo 23 fala isso. Fala dos vales da sombra e da morte, fala dos pastos verdejantes. A vida é assim, ora estamos por cima, ora estamos por baixo. O certo é que o salmista diz, mas eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E assim, nunca pense em ti, não faça esse ato, não tire sua vida, não matarás, é o mandamento que está na palavra de Deus.